Oi, gente, boa noite a todos. O meu nome é Rodrigo. O nosso grupo ficou responsável pelo tema de prevenção às drogas na escola e a gente vai preparar esse trabalho em forma de podcast. Então, eu vou começar falando sobre um artigo que eu escolhi e, em seguida, os outros integrantes do grupo também vão falar. E para acompanhar o que a gente está falando, eu vou disponibilizar também as imagens para mostrar na tela do cabeçalho do artigo. Esse artigo que eu escolhi para falar sobre o tema de prevenção às drogas nas escolas foi esse estudo da Paula Ribeiro e Oliveira, e o nome dele é Prevenção nas Escolas, Construindo uma Cultura Sem Drogas. É um estudo de 2019. Então, o foco principal desse artigo foi de falar um pouco sobre a importância da escola nesse processo de prevenção às drogas, por causa do impacto social dela e pelo fato dos jovens serem os mais propensos ao uso de drogas. O texto fala bastante sobre a importância da escola, pelo fato da prevenção às drogas poder ser vista como uma prática educativa, que inclui estratégias preventivas e não só medidas repressivas. E porque essas medidas repressivas acabam só remediando o problema existente, só que elas não conseguem prevenir. O estudo traz aqui os dados de 2015 sobre o impacto das drogas em relação a óbitos, e ele fala que só em 2015 tiveram mais de 167 mil pessoas como vítimas diretas do uso e mais de 450 mil óbitos indiretos. Uma outra pesquisa que o artigo trouxe foi de 2014 e ela falou que no Brasil a gente tem os maiores percentuais de uso e posse de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. O texto fala inclusive da não dependência entre a legalidade e periculosidade. A autora fala que uma droga lícita não necessariamente está livre de riscos e vice-versa. Tem outro artigo que é citado no texto que fala sobre uma pesquisa feita em vários países e dá para ver que o Brasil apresenta a maior porcentagem de uso e posse de drogas nas escolas. Teve outro estudo que mostrou que 40% das escolas no Distrito Federal relataram problemas relacionados ao uso de drogas. Então, o texto chega no tópico dessa prevenção como uma demanda social, e a autora justifica isso pelo fato do problema drogas afetar toda a sociedade, independente do contexto socioeconômico, cultural, e a forma da sociedade de lidar com isso não pode se limitar só à área da saúde. Então, ela também tem que ser baseada nos direitos humanos e na compaixão, já que só assim que é possível realmente prevenir o uso de drogas. O texto fala também da importância de reconhecer os fatores ambientais e sociais nisso, para que a prevenção seja efetiva. Como exemplo desses fatores, a autora cita a faixa etária, o grau de ensino e até o próprio contexto social no qual o jovem está inserido. E para poder efetivamente reconhecer esses fatores, a gente precisa dar voz para os jovens e permitir que eles interajam entre si. E eu achei tudo nesse artigo muito essencial para se ter em mente antes de trabalhar com o tema de prevenção às drogas. E assim como ela falou, é preciso buscar essa aproximação com os alunos. Então, eu acho que esse tema poderia ser aplicado por muitas disciplinas diferentes, até de forma interdisciplinar, contanto que fosse uma dinâmica envolvendo trabalhos em grupo e depoimentos dos próprios alunos, para que os alunos pudessem sair dessa mesma ideia de que o professor é quem dá as informações, eles são recipientes que têm que absorver isso sem questionar e se coloquem nesse papel de questionadores para, a partir de dinâmicas e conversas, entender a importância que em termos sociais, de prevenir o uso de drogas e conscientizar as outras pessoas a também não usarem as drogas. Boa tarde, meu nome é Maria Luísa e hoje eu irei falar um pouco sobre o artigo Prevenção ao Consumo Abusivo de Drogas na Escola, Desafios e Possibilidades para a Atuação do Educador. Como resumo, este artigo trata que o consumo de drogas é apontado como uma das principais preocupações da sociedade e a escola tem sido considerada um espaço privilegiado para o desenvolvimento da prevenção
e a promoção da saúde. No entanto, pairam dúvidas e incertezas sobre o papel que a educação escolar pode assumir nesse tema e sobre as possibilidades das ações preventivas que os professores devem empreender. Nesse sentido, este artigo apresenta resultados de uma pesquisação realizada em 2 escolas públicas da cidade de São Paulo, na qual se investigaram fatores que podem dificultar o desenvolvimento de ações preventivas na escola, bem como o que é possível e pertinente desenvolver nesse âmbito na visão dos participantes. Para tanto, foram utilizados diversos instrumentos de investigação, tais como grupos focais, encontros de formação e questionários. O estudo teve como sujeitos professores que atuam no Ensino Fundamental 2. O exame de seus enunciados permitiu sistematizar fatores que dificultam a prevenção do uso de drogas na escola e elementos que podem subsidiar processos formativos desses profissionais. Revela ainda que alguns de seus posicionamentos e conhecimentos prévios encontram-se em consonância com os modelos preventivos considerados mais promissores, como o oferecimento de alternativas de educação para a saúde, a mudança no ambiente escolar e o treinamento de habilidades para a vida. Considerar tanto seus saberes e representações sociais, quanto os fatores que interferem na implementação de ações educativas, pode qualificar projetos e programas de prevenção ao consumo de drogas a serem desenvolvidos na escola. A escola é um espaço privilegiado para se discutir temas tais como o uso de drogas, por ser um ambiente educador de formação de caráter. Segundo pesquisas, 42,4% dos estudantes brasileiros declararam ter consumido álcool no último ano, o que nos indica a necessidade urgente de se trabalhar temas de promoção da saúde e de combate ao uso de drogas na escola. A interface entre a saúde e a educação já é preconizada em documentos oficiais como a Política Nacional sobre Drogas e a Política Nacional de Promoção da Saúde, os quais promovem palestras nas escolas com a participação de agentes fora do setor educacional. Embora haja um senso comum que o uso de drogas é deletério, há séculos atrás, substâncias ilegais tais como a maconha e a cocaína eram utilizadas no tratamento de doenças. As drogas, no entender dos historiadores, assumiram o papel de bodes expiatórios, uma vez que são tidas como os responsáveis por diversas situações desagradáveis, as quais advêm da ineficiência do governo em garantir direitos. Pesquisas recentes apontam alguns modelos educacionais promissores para o combate às drogas. Uma delas é o oferecimento de alternativas, constituída através de atividades esportivas, artísticas, com o objetivo de orientar para um estilo de vida em que o uso de drogas não desperte interesse. Tais modelos, se adaptados e aplicados à diversidade de escolas brasileiras, podem ter resultados significativos. Neste sentido, para pensarmos a prevenção e promoção da saúde no ambiente escolar, é preciso perceber a educação além de um processo de socialização, mas de formação para a vida. Aí entra seu lado político. Acreditamos que a educação com maior possibilidade de êxito nesse sentido é uma educação libertadora e dialógica, na qual tanto o educador quanto o educando fazem parte do processo de educação. Sodelli destaca a proximidade entre a abordagem de prevenção e a pedagogia dialógica de Paulo Freire, pontuando que aquela compreensão situa no sentimento de prevenir está diretamente ligado ao ato de educar. Para ampliar a compreensão sobre prevenção no ambiente escolar, é necessário saber as opiniões, ideias e sentimentos dos educadores. Para tanto, contou-se com contribuições da teoria das representações sociais. Recai sobre os usuários de drogas uma visão muito negativa, reforçada principalmente pela mídia, que fomenta em seu imaginário uma sociedade totalmente liberta de drogas e sedimenta estereótipos acerca dos usuários. Em relação à temática, pesquisas mostram que predominam entre os educadores representações sociais relacionadas aos aspectos negativos, como impotência e medo. Este trabalho apresenta como objetivo apontar quais fatores influenciam negativamente para que os professores desenvolvam ações de prevenção ao consumo de drogas no ambiente escolar. Assumiu-se nesse estudo uma abordagem qualitativa, a qual foi realizada em 4 fases. A fase exploratória,
na qual realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto, a fase principal, na qual produziu-se o planejamento inicial dos encontros de formação, fundamentados no campo da saúde e agregados percepções provenientes dos grupos focais, a fase de ação, em que realizou-se os grupos focais, os encontros de formação e, por fim, a fase de avaliação, compostos por essa análise e discussão dos dados. Boa noite a todos. Meu nome é Charles e o artigo que eu trouxe é Problemas Escolares e o Consumo de Álcool e Outras Drogas entre Adolescentes. Ele foi escrito por André Malbergier e Luciana Roberta Donola Cardoso. O consumo de substâncias psicoativas é um grave problema de saúde pública e tem início do uso geralmente na fase de adolescência, afetando jovens de 10 a 15 anos. O uso de drogas e álcool entre os adolescentes tem sido associados a consequências negativas, principalmente problemas escolares, como falta, repetência, evasão escolar, dificuldade de aprendizagem e pouco comprometimento com essas atividades propostas pela escola. Esse estudo tem por objetivo verificar a relação entre problemas escolares, ao uso de drogas ilícitas, ao uso excessivo de álcool, ao uso excessivo também de tabaco e o uso combinado de álcool e tabaco. Esse estudo foi elaborado com 965 alunos de 10 a 18 anos, que eram alunos de 50 escolas públicas da cidade de Jacareí e Diadema, ambas no estado de São Paulo. Essas escolas fazem parte do programa Escola da Família, que é uma iniciativa da Secretaria Estadual de Educação, juntamente com a Unesco, que visa utilizar o espaço físico da escola pública estadual no final de semana para desenvolver atividades socioeducativas com jovens e suas famílias. Este estudo foi realizado em 2007. Os alunos participantes desse estudo presente no artigo foram classificados com critérios escolhidos pela abordagem, como se tinham sido reprovados, se tinham reprovados alguma vez, se moravam com os pais, com o pai ou a mãe, com outro responsável, ou até instituições. Cada aluno apresentou um termo de consentimento livre e esclarecido, que falava sobre a autorização deles participarem do estudo e que nada pessoal deles seria divulgado. Ia ser o total sigilo. E a aplicação do termo de consentimento foi agendada com os alunos e continha perguntas ditocômicas, sim ou não, sendo que não precisavam se identificar. Para o estudo do artigo, utilizou-se o questionário DUSE, que é traduzido e validado no Brasil, sendo um instrumento de autopreenchimento que avalia o uso de substâncias estudadas no mês anterior referente à pesquisa. Ou seja, ele avaliava o uso dessa substância pelos alunos 30 dias anteriores ao dia da aplicação do questionário. Esse questionário contém 15 perguntas relacionadas a problemas escolares, como gostar da escola, dificuldade de concentração, desempenho escolar, faltas, suspensões, repetência, abandono, prejuízos escolares decorrentes do uso de álcool e drogas. A análise de dados foi feita da seguinte maneira: considerou 5 categorias: não usou nenhuma substância, sempre no período de 30 dias, uso exclusivo de álcool, uso exclusivo de tabaco, uso combinado de álcool e tabaco, uso de drogas ilícitas. Na categoria uso combinado de álcool e tabaco foram incluídos adolescentes que haviam usado as duas substâncias, mas não drogas. Na categoria drogas ilícitas foram incluídos aqueles que haviam usado qualquer droga ilícita, podendo também ter usado álcool e ou tabaco. O padrão usado foi classificado como usou ou não usou. Na parte de resultados, há adolescentes que declararam ter feito uso de álcool, uso de tabaco, uso combinado de álcool e tabaco e também o uso de drogas ilícitas. E os que relataram fazer uso de tais substâncias declararam ter mais problemas escolares do que os que não fazem uso dessa substância. Isso já era esperado. E sabe também que com os resultados obtidos no questionário foi possível observar que o uso combinado de álcool e tabaco e também o uso de drogas, eles têm mais problemas, causam mais problemas do que o uso isolado dessas substâncias.
O uso exclusivo de tabaco e de álcool foi associado a um número menor de problemas escolares em comparação ao relato de uso combinado deles. O uso de tabaco foi relacionado a ter notas abaixo da média e a vontade de abandonar a escola. Já o uso exclusivo de álcool foi associado a deixar de fazer exercícios e se sentir entediado na escola. O uso combinado de álcool, tabaco e drogas ilícitas mostrou associação com a percepção do adolescente de que o consumo dessas substâncias tem gerado prejuízos escolares. Os adolescentes que relataram gostar da escola relataram menos uso combinado de álcool e tabaco. O uso de álcool, tabaco e também o uso de drogas tratado no estudo tem relação com a aprovação escolar, a falta de vínculo à escola, também associado ao prejuízo no desempenho escolar, como ter notas abaixo da média, deixar de fazer deveres e problemas de concentração e também a permanência na escola. Além disso, dificuldades de desempenho escolar, insatisfação ou dificuldades com o método de ensino e com o ambiente escolar constituem-se em fatores de vulnerabilidade para o consumo de drogas nessa faixa etária. Por outro lado, alunos que relataram gostar da escola têm um risco menor de fazer uso de tais substâncias. E quando a escola ela é relacionada a um ambiente social atrativo e também tem uma rede de amigos que não consomem tais substâncias, os adolescentes mais propícios, vulneráveis nessa faixa de idade, tendem a não fazer uso dessas substâncias. E porque sabe-se também que ambientes geradores de estresse, medo ou ansiedade aumentam a chance do uso dessas substâncias. Com este trabalho, foi possível observar que o consumo combinado de tabaco e álcool e drogas ilícitas entre adolescentes estão relacionados a maiores problemas escolares quando comparados ao uso exclusivo de álcool ou tabaco. A associação do uso dessas substâncias merece atenção, uma vez que há tendência em acreditar que o uso de álcool e tabaco é esperado na adolescência, uma vez relacionados à alta prevalência do uso na sociedade e à expectativa de que adolescentes contestem regras. Além disso, os adolescentes que referiram ter usado drogas ilícitas e ter feito uso combinado de álcool e tabaco no último mês, tiveram a percepção de que os prejuízos escolares estavam diretamente associados ao uso dessas substâncias, diferentemente da percepção dos adolescentes que relataram usar exclusivamente álcool ou tabaco. Esse resultado indica que o consumo das duas drogas lícitas, álcool e tabaco, parece ser mais grave que o consumo de alguma delas isoladamente e similar ao de drogas ilícitas. O autor ainda traz que não se pode afirmar que o uso de drogas acarrete problemas escolares, pois existem muitas variáveis mesmo tendo uma correlação entre elas. Para tal, seria preciso acompanhar os adolescentes ao longo de um tempo para poder verificar a ordem do aparecimento de tais variáveis. Ainda vale ressaltar que o tamanho da amostragem em estudo, quase 1.000 alunos, é uma das virtudes do trabalho e pode servir de estímulo para levantamentos mais amplos acerca do tema. Olá, meu nome é Matheus Nogueira e eu vou estar falando um pouco sobre o artigo Características dos Programas Escolares de Prevenção ao Uso de Drogas no Brasil, desenvolvido por Ana Paula Dias Pereira e Zila Sanches, do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal de São Paulo. De acordo com o trabalho, programas de prevenção são comumente considerados estratégias apropriadas e efetivas para prevenir o uso de drogas no ambiente escolar, tendo como objetivos criar novos fatores de proteção e reduzir os fatores de risco dos alunos em idade escolar. Dessa forma, o artigo busca estudar as características desses programas de prevenção nas escolas, a fim de reconhecer as práticas utilizadas e diagnosticar potenciais melhorias, utilizando evidências científicas obtidas de experiência no exterior, economizando, assim, recursos financeiros e humanos investidos em ações de pouco ou nenhum efeito. Como parâmetro, o trabalho utiliza os princípios de boas práticas em prevenção apresentados pelo National Institute of Drug Abuse, NIDA, que retrata componentes de programas que, quando presentes, favorecem a redução do uso de drogas entre os participantes. Então, o artigo realizou uma pesquisa com escolas públicas e privadas de ensino fundamental 2 ou ensino médio das 5 regiões brasileiras: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O público-alvo do estudo foi dirigentes dessas escolas, que foram convidados a participar do estudo por mensagem enviada para os endereços eletrônicos das instituições. Inicialmente, foram sorteadas 2.090 escolas,
dentre as quais 514 não se obteve resposta após tentativa de contato, 211 se recusaram a participar da pesquisa e 214 foram excluídas das análises por apresentarem questionários com menos de 30% das questões preenchidas. Utilizou-se um questionário fechado de autopreenchimento e anônimo, com 45 questões que avaliaram características do entrevistado, característica da escola, educação em saúde na escola, capacitação dos respondentes na área de drogas e os princípios de boas práticas de prevenção ao uso de drogas do NIDA, e também foi avaliada a presença de boas práticas de prevenção, através dos 15 princípios sugeridos pelo Instituto, que são focar na redução de fatores de risco e fortalecimento dos fatores de proteção ao uso de drogas, tratar de todas as drogas, lidar com o uso de drogas dos estudantes da escola, ajuste para atingir a idade e características pessoais do grupo de estudantes da escola, participação da família, participação da comunidade, atividades que são trabalhadas desde a pré-escola para lidar com agressividade, habilidades sociais e dificuldades escolares. Para o ensino fundamental, trabalhar treinamento de habilidades como autocontrole, reconhecimento das emoções, comunicação, solução de problemas e competências acadêmicas. Para o ensino médio, suporte acadêmico, hábitos de estudo, comunicação, relacionamento com os pares, autoeficácia e assertividade, habilidades para resistência à oferta de drogas, reforço de atitudes antidrogas. Ainda no programa, nos parâmetros, reforço do programa de prevenção em momentos de transição da vida, como por exemplo, no 9º ano do ensino fundamental e no 3º ano do ensino médio, combinação de mais de uma dimensão de prevenção, ou seja, envolver programa escolar, familiar e comunitário. Se o programa é baseado em outro programa, cuja eficácia já foi comprovada cientificamente. Se o programa é contínuo e de longo prazo, atingindo diversas séries em diversos momentos do ano. Se ele inclui treinamento de professores para saber lidar com a turma em sala de aula. E se ele utiliza técnicas interativas de atividades, como workshops, rodas de discussões, teatralização e dinâmicas de grupo. Apenas cerca de 51,1% dos entrevistados, que compõem 580 escolas, disseram apresentar algum tipo de programa de prevenção ao uso de drogas em suas instituições. Então, analisando os resultados obtidos pelo artigo, pode-se perceber que as medidas adotadas atualmente se assemelham aos programas utilizados pelas escolas lá em 1980, evidenciando pouco progresso na tentativa de buscar alternativas para melhorar os programas em virtude das experiências que já foram adquiridas. A Polícia Militar continua sendo a principal entidade responsável pela educação preventiva nas escolas e até 2014 se baseava em um projeto desenvolvido pelo Departamento de Polícia dos Estados Unidos, o projeto DARE, que significa Drug Abuse Resistance Education, ou Educação para a Resistência ao Abuso de Drogas. No entanto, esse projeto foi avaliado como ineficaz em sua aplicação. Observou-se também que, majoritariamente, os programas não incluem os familiares como público-alvo e apresentam períodos médios de implementação inferiores aos períodos recomendados, demonstrando assim práticas que corroboram para o aumento da ineficácia dos programas. Ainda, quase metade das instituições utilizam de modelos de amedrontamento para a prevenção ao uso de drogas, que são modelos apontados como ineficazes. E, em relação às boas práticas de prevenção, os dirigentes relataram em média 8,3 dos 15 sugeridos pelo NIDA, presentes nos programas de prevenção das escolas participantes do estudo, sendo encontrados em maior quantidade em instituições privadas, talvez em decorrência do maior número de investimentos que essas instituições recebam. Sendo assim, o artigo evidencia a necessidade de aperfeiçoamento das práticas de prevenção nas escolas brasileiras. Os programas eles devem buscar se basear em evidências científicas, como as características apresentadas pelo NIDA, e tal progresso, conforme estudos realizados nos Estados Unidos, caracteriza-se como um processo lento e gradativo, que necessita de investimentos e medidas de políticas públicas consistentes.
a oferta de cursos de qualidade que instrumentalizem os profissionais do campo da prevenção, a elaboração de diretrizes nacionais de boas práticas em prevenção ao uso de drogas e a implantação de políticas públicas baseadas em evidências também podem contribuir para que os dirigentes possam desenvolver programas eficazes na prevenção ao uso de drogas e adaptados para a sua realidade escolar. A partir desses trabalhos que a gente discutiu, dá para concluir que esse problema com as drogas é um problema social que vai muito além da saúde pública e afeta também o fator da educação, que resulta em piores desempenhos, falta de interesse e até problemas sociais muito mais sérios e urgentes. Então, é essencial que sejam trazidas para o ensino, por exemplo, atividades extracurriculares para promover boas práticas e uma escola livre de drogas. E também que essas atividades venham acompanhadas de políticas públicas, né? Porque a eficácia dessa prevenção vai muito além dos professores. E como foi falado no primeiro artigo, a prevenção é uma demanda social. Então cabe não apenas aos educadores, mas também à família e à sociedade como um todo. Esse foi o nosso trabalho e muito obrigado pela atenção. O arquivo em escrito vai estar disponível aqui na descrição.